A assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, sendo uma política de seguridade social não contributiva. Busca ofertar os mínimos sociais por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, como uma maneira de garantir o atendimento às necessidades básicas. É vista como uma política de longo alcance, considerando as desigualdades sociais geradas pela relação entre o capital e o trabalho. É assegurada pela Lei nº 8.742, de dezembro de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, a qual dispõe sobre a organização da assistência social. Assim, cumprindo a proposta do artigo 6º da Constituição Federal de 1988. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Antes de nos aprofundarmos na Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, vamos caminhar um pouco sobre a trajetória da assistência social no nosso país. A década de 30, representando o governo provisório de Vargas, pode ser considerada a precursora da política de assistência social no Brasil. O avanço do capitalismo industrial na década acarretou uma intensificação da exploração das forças de trabalho e aumento dos níveis de desigualdade social, ocasionando um aprofundamento das expressões na esfera social. Até então, não havia uma compreensão da pobreza e vulnerabilidade enquanto essas expressões, mas sim da esfera social sendo tratada pelo Estado apenas por seus aparelhos repressivos. Foi durante este período que houve a criação de dois importantes ministérios no governo, o dos Negócios da Educação e da Saúde e do Trabalho, Indústria e Comércio. O primeiro ministério se tratava do órgão encarregado de administrar os assuntos de educação, saúde e assistência no país, dando início às ações de cumprimento da assistência social enquanto um programa governamental, enquanto o segundo direcionou ações em prol de que o trabalho se moldasse à acumulação do capital na linha da industrialização. Junto à criação do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde, surgiu o Conselho Nacional de Serviço Social, em 1938, durante o período conhecido como Ditadura Vargas. Esse conselho foi formado por figuras da elite cultural e filantrópica, substituindo o governante nas decisões sobre quais as organizações deveriam ser auxiliadas. Dessa maneira, o Conselho foi a primeira forma de presença da assistência social na burocracia do nosso Estado. A princípio, é possível ver com bons olhos o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde. Porém, o mesmo originou-se da necessidade de criar uma política social de suporte à classe operária, com o intuito de conservar a subordinação da mesma aos interesses econômicos do Estado, que visavam um maior desenvolvimento financeiro do país. Continuando a exploração dessa trajetória, a década de 1940 foi marcada pela promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e o surgimento da Legião Brasileira de Assistência, a LBA, sendo esta última criada com o intuito de oferecer assistência às famílias de militares brasileiros que, na época, participavam da Segunda Guerra Mundial. Essa ação representou a primeira mudança na assistência social, no sentido de responsabilização do Estado. Ainda sobre a LBA, é considerada a primeira grande instituição de assistência social do Estado brasileiro, tendo sido marcada pela presença das mulheres, principalmente das primeiras damas, e o patriotismo, ofertando seus serviços em situações de calamidade e urgências. A atuação da LBA trouxe o vínculo emergencial e assistencialista, que predominou toda a trajetória da assistência social no Brasil. Na década de 50, o Estado passou a fazer maiores investimentos na área social, aplicando verbas na educação, realizando a ampliação da previdência social, melhoria da habitação popular, entre outras ações. A década de 60 foi marcada pelo sancionamento da Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, durante o governo de Juscelino Kubitschek, sendo considerado o primeiro avanço da Previdência desde sua origem. Porém, também foi marcada pelo golpe militar de 1964, que interrompeu a participação social nos processos decisórios. Assim como forma de desmobilizar socialmente a população, passou a investir nos benefícios sociais,
sendo criado o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Apesar dos investimentos em benefícios sociais, devemos nos lembrar que o Estado impediu a participação social nas criações e decisões tomadas. Sendo assim, é possível questionar: será que podemos realmente considerar tais ações enquanto políticas sociais? Após a ditadura militar, o governo Sarney passou a executar um quadro de reformas institucionais que visavam o desenvolvimento econômico e social, com destaque para o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, em 1986, que apoiava-se um desenvolvimentismo fundamentado em critérios sociais. A grande conquista social se deu em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, após grande pressão social, sendo a responsável por inaugurar um padrão de proteção social afirmativo de direitos, superando o modo vigente de práticas assistencialistas e clientelistas. A partir da Constituição, a assistência social, em conjunto com a saúde e previdência, formou o tripé da política de seguridade social, sendo assim elevada a uma política social de direito e universalização. Já em 1993, durante o governo Itamar Franco, foi aprovada a Lei nº 8.742, conhecida como a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, instaurada como forma de cumprimento dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal, que tratam da assistência social, sendo responsável pela extinção do Conselho Nacional de Serviço Social, assim promovendo a assistência ao status de política social, fortalecendo-a enquanto campo dos direitos, universalização dos acessos e a responsabilização estatal. Desse modo, esse período foi considerado como a década em que houve a implantação dos direitos sociais dos brasileiros, alcançando o patamar de políticas públicas. Continuando a consolidação da assistência social no país, em 1998, durante o governo FHC, foi definido o primeiro texto da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e editada uma norma operacional básica. Esses instrumentos normativos estabeleceram as condições de gestão, financiamento, controle social, competências dos níveis governamentais em relação à gestão política, comissões de pactuação e negociação. Em outubro de 2004, durante o governo Lula, após um intenso movimento de discussão nacional, foi aprovada uma nova PNAS, regulamentada pela Resolução número 145, normatizando as ações de assistência social, promovendo principalmente a defesa e atenção aos interesses e necessidades das pessoas em situação de risco e ou vulnerabilidade social, também sendo incumbida da implementação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Diante da instauração do SUAS, em 2005, foi necessária a edição de uma norma operacional básica, a NOB-SUAS, que pudesse definir as bases para sua implantação, a partir da Resolução número 130. Aproximando de nosso cotidiano, o SUAS possui a mesma representatividade que a criação do SUS. Analisando essa inserção na história da assistência social no Brasil, os instrumentos legais da política em vigor são a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, a Política Nacional de Assistência Social de 2004, a Norma Operacional Básica do SUAS de 2005, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS de 2006, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais de 2009 e a Lei nº 12.435 de 2011. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a política de uma maneira geral, seus princípios, diretrizes, objetivos, etc., além de pontuar sobre o SUAS. Os responsáveis pela elaboração da Política Nacional de Assistência Social foram o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, a Secretaria Nacional da Assistência Social, SNAS, e o Conselho Nacional da Assistência Social, CNAS. Trata-se, portanto, de uma política que garante prover a proteção social a todos, a partir de um conjunto entre iniciativa pública e sociedade, objetivando garantir os direitos e as necessidades básicas. Quanto aos princípios, são os mesmos contidos na LOAS.
O primeiro trata da supremacia do atendimento às necessidades sociais. Fala então da garantia de que todo cidadão brasileiro tem acesso ao mínimo de renda para sua sobrevivência, tais como o BPC, o Programa Bolsa da Família, o trabalho e entre outros. Já o segundo princípio trata da universalização dos direitos sociais. Dessa forma, cada indivíduo deve ter acesso a todos os seus direitos baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O terceiro princípio fala do respeito à dignidade do cidadão. Sendo assim, nenhum cidadão será privado de seus direitos e necessidades sociais, e todos serão tratados de maneira igualitária e não vexatória. O quarto princípio fala da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. E o quinto fala da divulgação dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais existentes, bem como os recursos oferecidos e os critérios para sua concessão pelos entes federados. Quanto às diretrizes, a primeira fala sobre a descentralização territorial. Entende-se que, a partir dessa política, o Estado perde o caráter assistencialista para então preocupar-se com o bem-estar social da população de maior vulnerabilidade social. Dessa forma, deixa de ser responsabilidade apenas da União, mas também dos estados e municípios. A segunda diretriz fala da participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. O terceiro diz da primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Sendo assim, é função deste abarcar o maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, por último, a centralidade na família, para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. Os objetivos da Política Nacional de Assistência Social são: prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para famílias e grupos com maiores necessidades, assegurar que as ações sejam centralizadas na família, garantindo a convivência familiar e comunitária, e contribuir com a inclusão e equidade dos usuários, ampliando o acesso aos bens de serviço. Quanto à proteção social e garantia de seguranças, existe a segurança de sobrevivência, que trata do auxílio monetário para o trabalho ou desemprego de indivíduos idosos, com deficiência, famílias numerosas e outros desprovidos de condições para um padrão digno de vida social. Já a segurança de acolhida possui o objetivo de atender às necessidades humanas, desde alimentação a vestuário e abrigo, orientação para a conquista da autonomia e outras determinadas situações. É a segurança de que o indivíduo será acolhido diante de suas vulnerabilidades e fragilidades. Já a segurança da vivência ou convívio familiar é a garantia do convívio saudável no âmbito familiar para o indivíduo. Essa segurança atua no fortalecimento de vínculos relacionais, enquanto promoção e prevenção. Aplicabilidade. Ao longo do vídeo, foi possível ver a trama histórica e política que atravessa a construção e consolidação da PNAS. Mas afinal, como a política acontece na prática? Falar da aplicabilidade da PNAS implica projetar como a política materializa-se a fim de fazer cumprir seus objetivos. Nesse sentido, é importante considerar 2 pontos. O primeiro refere-se à oferta de serviços para a garantia dos mínimos sociais por parte do Estado, e o segundo ponto remete ao cenário de disputas políticas para o acesso a recursos e resolutividade das problemáticas apresentadas que atravessam a dinâmica de gestão, financiamento e participação popular. Conforme estabelece a Resolução número 109 de 2009, são estabelecidas tipificações referentes aos serviços ofertados, sendo eles divididos tanto por seus níveis como por grau de complexidade. Com isso, os serviços são divididos em 2 níveis de atenção: proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica tem como objetivo o desenvolvimento de potencialidades e aquisição e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e tem como foco populações que estejam em condições de vulnerabilidade,
A exemplo, vínculos familiares fragilizados, falta de renda, dificuldade de acesso a serviços públicos, entre outras coisas. Sendo o órgão de referência, o CRAS, Centro de Referência à Assistência Social. O CRAS oferece serviços de atendimento integral à família, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e também serviços de proteção social básica no domicílio. A proteção social especial normalmente é acionada quando cenários em que o usuário esteja passando por situação de violação de direitos, a exemplo, violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono, fragilização de vínculos, afastamento do convívio familiar e outros, sendo o órgão de referência o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Vale destacar que os serviços especializados são singulares em sua complexidade, podendo ser divididos em média complexidade e alta complexidade. Os serviços de média complexidade são destinados a pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade e violações de direitos, que normalmente ainda encontram-se inseridos em um contexto familiar. Tais serviços demandam maior especialização, maior acompanhamento familiar e flexibilidade nas soluções protetivas. Dentre os serviços estão Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF, Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes e em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, Serviço especializado para pessoas em situação de rua. Já os serviços de alta complexidade englobam serviços de acolhimento institucional nas seguintes modalidades: abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva e outros. Vale destacar que os serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS adotam modelos de gestão descentralizada e participativa, além do fornecimento de atenção à família e indivíduos atuando sob uma lógica de territorialização. A implementação da PNS ocorre no âmbito federal, estadual e municipal. Considerando a importância de aproximar essas discussões sobre a Política Nacional de Assistência Social a realidades regionais, é que é feito um recorte sobre a realidade do município de Sorocaba e que visa abordar um pouco sobre como foi e está sendo implementado o Plano Municipal de Assistência Social 2018 a 2021. O plano trata-se de uma condicionante para os repasses financeiros para os dispositivos da rede de assistência, constando nele as diretrizes, objetivos, prioridades e metas traçadas para a PAS, Política de Assistência Social, do município para os próximos 4 anos. Sorocaba iniciou a organização de serviços assistenciais em 2006, com a implementação do CRAS. No período em que o documento foi escrito, Sorocaba contava com 10 unidades de CRAS. As propostas foram divididas em 3 blocos principais: serviços, programas e benefícios, a articulação e gestão no território. Entre os benefícios foram destacados o benefício de prestação continuada, o BPC, projeto Cidadania na Mesa, auxílio moradia, auxílio funeral, fora o Bolsa Família. Dentre os programas que também foram destacados no projeto municipal, destaca-se o PET, Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, que é um programa que, como o nome já sugere, visa proporcionar espaços de convivência entre crianças para o combate, capacitação e convivência desses adolescentes e crianças. Renda Cidadão, programa de transferência de renda do governo do estado de São Paulo, que tem como objetivo atender famílias em situação de pobreza, com renda mensal familiar per capita até um salário e meio nacional, mediante ações complementares de transferência de renda direta. Temos também o projeto Ação Jovem, que é um programa de transferência de renda do governo também do estado de São Paulo, que tem como proposta incentivar os jovens para a conclusão da escolaridade básica. Temos também o cartão alimentação, o projeto Criança Feliz e a Lei de Gêmeos,
todos eles com uma proposta de benefício de renda, com objetivos específicos a partir do grupo a que se fala. Destaco ainda que um dos diversos dispositivos que compõem a rede socioassistencial especializada é o Centro POP, que atua principalmente com pessoas em situação de rua, o CRI, ou CRI, Centro de Referência do Idoso, que integra uma lista de estratégias de implementação das políticas sociais junto ao Centro de Referência. E, além disso, tem o CEREM, que é o Centro de Referência da Mulher, que destina-se ao acolhimento e acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação. No tocante à gestão, algumas metas importantes foram traçadas no PMAS. Dentre estas estão a aproximação com a Secretaria do Eixo Social, aproximação com coordenadorias da CIA, Secretaria de Igualdade e Assistência Social, atual CECID, Secretaria da Cidadania, fortalecimento da rede socioassistencial, fortalecimento da rede intersetorial em cada um dos territórios e, por fim, a realização de busca ativa para o reconhecimento das peculiaridades de cada território. No tocante ao cenário político nos últimos anos, pode-se dizer que as políticas públicas, em particular as políticas de assistência social, saúde e educação, têm sofrido duros golpes que são de diferentes ordens, seja pelo avanço de um modelo neoliberal e fortalecimento da privatização dos serviços de responsabilidade pública, mas como também os cortes, congelamentos e falta de financiamento das ações do SUAS. Por fim, destaco que é de grande interesse a defesa da PNAS, dado seu árduo trajeto de minimização de desigualdades sociais, não só em Sorocaba, mas em todo o território nacional. O PMAS, que é uma das estratégias de execução da política municipal, representa um grande espaço para a construção de uma política participativa, tanto no quesito de gestão, como na categoria de trabalhadores e usuários, para a implementação da PNAS. De acordo com o segundo Plano Decenal de Assistência Social, divulgado no site do Ministério do Desenvolvimento Social da Rede SUAS, afirma que o principal objetivo que sintetiza o conjunto de 5 metas previstas para a consolidação da PNAS entre 2005 a 2015, sem dúvida foi alcançado. Porém, apesar das conquistas, ainda existem muitos desafios a serem superados. As 5 metas previstas no Plano SUAS 10 consistem em 1. Consolidação da política de assistência social como um direito do cidadão. 2. Construção do Comando Único e padronização nacional das nomenclaturas da rede socioassistencial. 3. Implementação até o ano de 2015 do padrão básico do SUAS em todos os municípios brasileiros e os aspectos de metas e compromissos envolvendo entes federados e a sociedade civil. 4. Fixação de compromissos da política com o desenvolvimento social, considerando as metas sociais do milênio como a redução da extrema pobreza. 5. Estabelecer diretrizes para a política de recursos humanos do SUAS. Extremamente complexo de criar e implantar um sistema público de proteção social de natureza não contributiva em um país de dimensões continentais, diverso e desigual como o Brasil. Conseguir organizar os serviços, programas e benefícios em todos os municípios brasileiros de forma ampla e padronizada e ainda assim pensar nas especificidades de cada território para a garantia de direitos é um patamar que precisamos alcançar e com a participação popular nos processos de avaliação e melhoria dos serviços. Para isso, os objetivos estratégicos do segundo Plano Decenal, de 2016 a 2026, já foram estabelecidos, que são o fortalecimento intersetorial como estratégia de gestão, em especial com os direitos humanos, visando a garantia e proteção social dos grupos mais vulneráveis. Aperfeiçoar a relação do SUAS com os sistemas de justiça e com os sistemas de garantia de direitos. Fortalecer
a relação intersetorial entre as políticas de assistência social, educação e trabalho e emprego para a ampliação do acesso ao trabalho a grupos mais vulneráveis. Fomentar as ações intersetoriais entre as políticas de assistência social, saúde e previdência social, tripé da Seguridade Social, visando a garantia dos direitos sociais. Com as transformações do modelo de atendimento socioassistencial, houveram avanços que foram e são fundamentais para a consolidação da política de assistência social e SUAS. Nesse sentido, podemos citar: o trabalho com informação, monitoramento e avaliação são novos parâmetros entendidos como instrumento de gestão do SUAS. O reconhecimento da capacidade de gestão autônoma, a partir da alteração do processo de transferência dos recursos para estados, Distrito Federal e municípios. O destaque do território para planejamento e execução de serviços, projetos, programas e benefícios disponibilizados. Estes são concedidos através da hierarquização e complementariedade, divididos em proteção social básica e proteção social de alta e média complexidade. Também há valorização do campo dos recursos humanos, compreendendo o conjunto de trabalhadores como maior tecnologia política. A centralidade da atenção na família, afirmando o direito à convivência familiar e comunitária. Também podemos citar o aumento da implementação dos CRAS e CREAs. Este também é um fator contribuinte para a consolidação da política, pois, de acordo com o censo SUAS, disponível no site do MDS, no ano de 2016, foi catalogado um número de 8.240 unidades CRAS e 2.521 unidades CREAs no país. Além desses dados, é necessário ressaltar a importância das conferências de assistência social, seja a nível nacional, estadual e municipal, como forma de avanço, pois significam de modo influente a participação social e, consequentemente, o controle social, ou seja, configura-se na presença da sociedade civil nas articulações governamentais. A partir da reforma do Estado, nota-se uma contradição referente à proposta da PNAS, que baseia-se no Estado como modelo de proteção social universalista e, por outro lado, um Estado que pauta-se no ajuste fiscal, fragmentando então a sociedade civil, transferindo a responsabilidade e reduzindo direitos, assim possibilitando uma não efetivação do controle social. Também o SUAS e a PNAS são meios de concretizar as propostas e os princípios do LOAS. Contudo, esse novo modelo de gestão enfrenta um importante desafio de romper com a cultura do clientelismo e assistencialismo, estes baseados nas relações de favor, assim contrapondo-se à reforma do Estado, que acaba por reafirmar as práticas políticas antigas, que privilegia o processo de acúmulo capitalista e possibilita a desresponsabilização estatal frente às funções nas políticas públicas, que, de acordo com a história, mostra uma perspectiva de ações assistencialistas e não como uma política que assegura direitos. Contudo, a Política Nacional de Assistência Social enfrenta vários desafios. Dentre estes, podemos citar as práticas familistas e abordagens conservadoras. Críticos afirmam que os critérios estabelecidos pela PNAS e NOB reforçam ideias que não esclarecem ações e responsabilidades estatais, reafirmando então medidas conservadoras que aprovam o retorno da família e colocam o Estado como secundário na provisão de direitos e garantias. Dentre as dimensões conservadoras, o eixo matricialidade sociofamiliar fica em evidência, destacando o entendimento da família de forma plural. No entanto, as abordagens disciplinadoras e conservadoras ainda persistem, e, consequentemente, também enfatiza-se o familismo enraizado e ainda não superado. Por fim, é importante destacar que, a partir da Constituição Federal de 1988, foi estruturado o controle social, como uma forma de efetivar a participação popular na gestão político, administrativa e financeira, assim afirmando um caráter descentralizado e democrático. No entanto, um grande desafio enfrentado é o baixo nível de participação e atuação dos usuários nos conselhos de assistência social. Esse desafio, então, se intensifica quando pensado em métodos para impulsionar a participação popular e habilitar os indivíduos para a execução do controle social. Contudo,
No material desenvolvido pelo MDS no ano de 2005, pontua que é essencial que haja promoção de eventos temáticos, aproximando os usuários das discussões da política e favorecendo o protagonismo destes. O material também faz referência à criação de ouvidorias como forma de reivindicação dos cidadãos e a realização de reuniões itinerantes nos 3 níveis de governo, dentre outras proposições. Considerando o que foi apresentado, podemos concluir que a PNAS representa grande avanço no que diz respeito às políticas públicas voltadas à garantia dos direitos sociais. Percebemos que em sua trajetória ela é marcada por lutas, conquistas e também retrocessos. Ainda assim, existem percalços a serem enfrentados na defesa e consolidação desses direitos. É necessário considerar que a situação política ao longo dos últimos anos impacta diretamente na sua execução, uma vez que os consecutivos cortes ou congelamentos de recursos, além de constante terceirização dos serviços, não efetiva a Política Nacional de Assistência Social na prática. Para isso, é fundamental que o Estado cumpra o seu papel assegurando os direitos sociais e fortalecendo os espaços democráticos para a participação popular, e que a sociedade faça uso desses locais enquanto reivindicação de direitos e contribuição nos processos deliberativos.